Shalom, amados! Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Você é muito bem-vindo ao nosso projeto. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Shalom, amados do YouTube. Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o apóstolo dos gentios. Você sabia que os apóstolos de Jesus tentaram escolher um apóstolo, mas a escolha é de Deus, e nós vamos conhecer essa história. Seja bem-vindo junto comigo e vamos para o vídeo! Shalom, amados do YouTube! Nós vamos agora para o tema da nossa mensagem, que é o apóstolo dos gentios. E como eu havia dito, vocês sabiam que os apóstolos tentaram escolher um apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Nós vamos conhecer um pouco dessa história. Então eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de 15 até 26, iremos fazer a leitura deste texto bíblico. Diz assim, que naquele dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha-se que se cumprisse as escrituras, e que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era considerado entre nós, e teve neste ministério, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, precipitando-se e rompendo-se pelo meio, de todas as suas entranhas se derramaram. E chegou-se ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a própria língua e o campo era chamado Alcedona, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, porque fique deserta a sua morada, e não haja quem lhe habite. Tome entre outro encargo. E é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado e às alturas, e destes se torne testemunha conosco na sua ressurreição. Então puseram-se dois, José, chamado Bersabas, e cognitado Justo, e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos nós qual desses dois tem escolhido, e para preencher a vaga nesse ministério, o apostolado, da qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado em lugar com 11 apóstolos. Pois bem, amados, após a morte de Judas Iscariotes, que havia traído o mestre, os apóstolos se reuniram em assembleia, 120 pessoas mais ou menos, entre eles, e falaram, nós precisamos substituir os 12, porque é representativa das 12 tribos de Israel. E nisso era necessário que se viesse um 12º apóstolo daqueles que haviam sido Jesus. E um detalhe, para poder ser apóstolo, era necessário que tivesse conhecido o mestre. Aqui alguns delitos diz, no versículo 21, 22, diz assim que era necessário, começando desde o batismo, até o dia em que dentre nós foi levado, e alguns deles tornem testemunha conosco da sua ressurreição. Então, um dos requisitos para se tornar discípulo, no lugar de Judas Iscariote, era que tivesse testemunhado a ressurreição de Cristo, tivesse andado com Jesus e tivesse participado do período de vida do Senhor aqui na terra. Só que esse era o propósito humano. Eu quero dizer para vocês, olha como Deus faz as coisas. O Senhor não escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não foi o próprio Deus que fez uma mudança muito grande, a ponto de os fariseus, os homens que eram conhecedores da palavra de Deus naquela época, eles não souberam entender que
o Messias haveria de vir da linhagem de Davi, que o Messias viria de Belém e Eufratas, como havia dito, e que testemunhasse acerca da sua palavra. Eles não tentaram para isso, mas o que acontece? Deus, eles imaginavam que o Messias viria num cavalo branco, viria nascer num palácio, como o de Herodes daquela época. Eles achavam que Jesus viria com uma condição política para aquele período, e Jesus veio numa condição espiritual, um reino espiritual. Assim como eles também não acreditavam que o arauto de Jesus para o anúncio do Messias era exatamente João Batista, né? Que havia sido ali testemunhado em Isaías capítulo 9, voz do que clama no deserto, anunciai a vinda do Senhor, anunciai o reino de Deus. Então você vê que essas semelhanças, eles não tiveram a compreensão espiritual dentro da palavra para ter um entendimento. E aqui novamente os apóstolos estavam, olha, entre nós vamos aqui colocar alguém que possa substituir. Mas será que era a vontade de Deus? Amado, eu quero dizer para você, muitas vezes o plano do nosso coração é fazer, até numa boa intenção, mas a vontade é de Deus. Eu quero trazer para aqui ao seu coração que muitas vezes nós planejamos, nós queremos fazer, nós fazemos uma mega oportunidade para poder realizar, mas e a vontade de Deus? Aonde está? Era a vontade de Deus substituir o apóstolo que eles colocariam? Eles tiraram sorte, eles até, olha, nós vamos unir, eu sei que Deus vai fazer, só que o Senhor já estava com um projeto lá na frente, e Deus escolhe as coisas improváveis para poder se fazer. E aonde eu quero chegar para você? Precisava se cumprir uma profecia, porque aos filhos de Abraão seria toda a descendência da terra, a promessa. Jesus veio e trouxe a restituição no novo mandamento. Jesus trouxe exatamente o Novo Testamento. Qual é o Novo Testamento? O Velho Testamento dizia sobre a vinda de Cristo. No Novo Testamento, a unificação de tudo aquilo que havia se falado entre os profetas, e precisava-se de alguém para se achegar às nações, e o amor de Cristo alcançasse milhares de milhares, como alcançou a minha vida, a sua vida e a vida de muitos que ainda estarão aos pés do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda! No Evangelho dos gentios. Quem são os gentios? Nós somos judeus? Não, nós não somos judeus. Nós somos cristãos judaicos. O que é um cristão judaico? Que crê na palavra de Cristo através das religiosidades que sempre existiu no judaísmo, mas sabendo que o Senhor é maior na nossa vida. Então, precisava-se de um apóstolo que viesse unificar judeus e cristãos, unificar a mensagem do amor numa só, sabendo que, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, para a salvação dos nossos pecados. Jesus é glorioso. E o embaixador da era gentia é o apóstolo que nós iremos falar. Olha que coisa tremenda. Convido você a abrir a sua Bíblia. Deus, na sua maneira maravilhosa, os apóstolos haviam escolhido Matias, havia escolhido ali na sua reunião, no seu clero, né? Havia escolhido um apóstolo dentre eles. Mas Deus tinha um outro pensamento. O Senhor, ele tinha um outro projeto. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de 1 a 3. Olha o que diz o texto bíblico para nós. E naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerravam nos cárceres, por amor da palavra de Deus. Ali, após os irmãos se reuniram e escolheram Matias, eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, houve um terremoto, houve ali um avassalador perseguição da igreja. A igreja começou a ser perseguida por um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo era judeu, Saulo era um dos principais fariseus,
Paulo era conhecedor da religião, Paulo era também conhecedor acerca de juízo, né? Ele era um promotor, um juiz escalado para poder perseguir a igreja naquela época, perseguir os cristãos que ali falavam do amor de Deus e os religiosos não aceitavam, porque haviam ali matado a Jesus e ele queria tentar destruir. E nisso, quando foi se falando, cada vez que ele perseguia mais, os irmãos ministravam e falavam do amor de Cristo. E Paulo perseguiu a igreja. Saulo de Tarso perseguiu a igreja. Ele foi uma das pessoas que segurou o manto de uns que atiraram Pedro, e ele foi cúmplice na morte de Estevão. E isso ele fez sem piedade. Ali estava o homem. Quem era Saulo de Tarso? Uma pessoa que tinha sua convicção religiosa, um homem arrogante, um homem perturbador, um homem que na qual, por fazer a sua vontade religiosa, cego pelo religiosismo, cego pela condição de religião e perseguição, ele matou e destruiu muitos servos de Deus. Mas, pastor, por que Deus estaria de olho a escolher? Porque isso que eu quero dizer. Olha só que coisa interessante. Os amados, voltando um pouquinho lá atrás, os irmãos escolheram Matias como apóstolo, mas Deus tinha uma escolha melhor. E diz assim, olha os requisitos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9, versículo de 1 a 9. Eu vou fazer a leitura com vocês. Diz assim, olha o que diz o texto para nós. Livro de Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes e contra os discípulos do Senhor, sugeriu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres se levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caído por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te da cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Paulo saiu perseguido, saiu para destruir. Quando chegou no caminho de Damasco, veio uma grande luz. No capítulo 26 diz assim que a luz semelhante ao do meio-dia, o clarão foi tão grande que ele não suportou e caiu por terra. E ele perguntava: quem é? E aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele falou: Senhor, quem é? Porque ele não conseguia enxergar. A luz era muito gloriosa, poderosa. E ele falou assim: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas espera aí, pastor Ricardo, ele não estava perseguindo as pessoas? Sim, mas aquele que persegue aos pequeninos, aquele que persegue aos filhos de Deus, perdão, aqueles que perseguem aos seus filhos, aquele que persegue as crianças, aquele que persegue aqueles que anunciam o Evangelho, eles estão perseguindo a Cristo, porque a palavra tem que ser ministrada. E Saulo estava perseguido de uma maneira terrível, a ponto de ficar cego. E diz aqui no versículo 8, no versículo 6, 7 e 8, mas levanta-te, entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo à terra, e abrindo os olhos ainda podia ver, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, durante os quais ainda não comeu e nem bebeu. Saulo ficou ali restrito. Ele sabia que estava triste, sem entender o que estava acontecendo, que a luz de brilho foi a que havia sido o Senhor. No versículo 10 a 15 diz assim: então havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e lhe disse: Senhor, numa visão, disse o Senhor a uma visão a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama à direita,
e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, que lhe pôs as mãos para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, tenho muito ouvido a respeito deste homem, quantos mais ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, ou um instrumento escolhido. E ele ali teve ainda como reclamar: Senhor, mas ele é um perseguidor. Mas olha que coisa interessante, Deus faz um perseguidor ser escolhido. Deus transforma o caráter de alguém que estava ali numa condição inquisitória, Deus o torna numa condição de se tornar não um inquisitor, mas ali de condição de se tornar um vaso escolhido, um instrumento escolhido. Paulo era conhecedor de letras, Paulo tinha um conhecimento de línguas muito grande, Paulo tinha um conhecimento das escrituras sagradas de uma maneira poderosa, mas o que apenas ele não entendia era a visão espiritual, e o Senhor lhe deu essa visão espiritual. Amado, eu quero dizer para você que está me assistindo neste momento, eu quero dizer para você, talvez você tenha um conhecimento bíblico, mas talvez você ainda não teve a visão espiritual. Eu quero entrar dentro do teu coração neste momento e dizer: olha, pela visão espiritual, se aquilo que você tem falado, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou com poder e grande glória e está à destra de Deus. Isto é real. Esta é a visão espiritual. É a visão que transforma um perseguidor. É a visão que transforma um ladrão. É a visão que transforma um homem que não tem talvez uma perspectiva de vida, mas através da palavra, através do amor, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode ter a redenção. A redenção é Cristo Jesus. A redenção é o sangue de Jesus que nos lava. Através do seu sangue, ele nos transforma como os nossos pecados mais alvos que a neve. É essa fé que nos transforma. Então aqui eu quero trazer para vocês, os homens ali, os apóstolos, eles tinham escolhido Matias, mas Deus estava escolhendo um perseguidor para ser um apóstolo, para tomar o lugar de Judas. E os planos de Deus são diferentes dos meus planos, são diferentes dos seus planos. O plano de Deus, ele é diferente daquilo que eu entendo como seja necessário. Às vezes você está passando por uma situação na sua vida hoje, você está passando por uma oportunidade na sua vida hoje, que você não gostaria de participar, mas o plano de Deus, talvez lá na frente você não compreenda, mas Deus está preparando para que seja feito a vontade dele. Talvez seja uma bênção, nesse momento tão difícil, seja um momento, mas lá na frente você vai ver que o Senhor está e sempre esteve no controle real da sua vida. No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1 a 18, olha o que diz o texto aqui. O apóstolo Paulo, ele começa a trazer aqui uma palavra ao rei Agripa, né, que era o rei que foi interrogado antes de ser levado ali a Roma. E ele começa a dar o seu testemunho. Paulo começa a falar da sua condição como perseguidor, e o rei ficou muito intrigado em saber, porque o rei ele tinha conhecimento judaico, sabia da religião judaica. E no versículo 16 em diante, do capítulo 26, ele diz assim, para nós termos compreensão do texto, no capítulo 26, versículo 11 em diante, nós iremos ler o capítulo todo, né? Que está lá, do capítulo 1 a 18. Mas do versículo 11, para nós entender a conversa que o apóstolo Paulo estava tendo com a Agripa, ele dizia assim: olha, muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, e os perseguia. Com estes muitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. E ao meio-dia, ó rei,
Indo eu a caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa, algumas versões dizem assim: dura coisa é você lutar contra o meu poder. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, afirma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Olha a missão do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que foi constituído para levar a mensagem a todas as nações que eram fora dos termos de Israel, o homem que foi levar a palavra, e através do sacrifício do apóstolo Paulo, a palavra de Deus chegou a Roma, chegou a Fenícia, chegou a Síria, chegou até os confins da terra, e hoje eu vos falo esta mesma palavra, através do apóstolo dos gentios. Amado, que coisa tremenda! O apóstolo escolhido por Deus para levar a mensagem de amor de Cristo a todos. Se você hoje ouve as ministrações bíblicas, ela veio através do fruto do trabalho deste homem, que foi separado por Deus como instrumento, que teve uma história tão discutível, mas que teve uma oportunidade de mudança e se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. Eu quero dizer para você, meu amado, Jesus te ama como amou a Paulo. E Paulo nós conhecemos, quando ele entrega e fala assim: eu combati o bom combate. Foi o homem que desvendou o mistério espiritual. Foi ele que separou principados, potestades deste mundo tenebroso. Foi ele que começou a falar que as regiões são manifestadas de demônios, e ele começou hierarquias de demônios. Foi ele que conseguiu, pela visão espiritual tão tremenda, ele conseguiu combater principados e potestades a ponto de abalar o inferno. Que coisa tremenda, amado! Hoje eu vos falo, porque através do que este homem deixou escrito, do seu legado, como ele mesmo disse: eu combati o bom combate e guardei a carreira. Firmei minha carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Que muitos hoje possam guardar a sua fé, crendo como ele creu, que até o seu último momento, que ele foi decapitado em Roma, né, perdeu a sua cabeça, mas ele não perdeu a sua fé. E logo nós estaremos com o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, né, para glorificar o nome daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele está na glória. Amado, que história maravilhosa, que história poderosa. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo testifica, né, dizendo assim: olha, eu fui aqui escolhido apóstolo. Olha o que o autor ele diz aqui, olha que coisa tremenda. Diz aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Olha, o apóstolo separado por Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, diz também, olha que coisa tremenda, Gálatas, capítulo 1, diz assim o texto: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por seu Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo falava assim, quando eu vejo isso aqui, olha que coisa tremenda.
Paulo, apóstolo, não a parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele se considerava, como quando estava como Saulo de Tarso, como morto religioso, morto, perseguidor, apenas vendo a visão humana, a visão mundana, a visão que rege este mundo. Mas quando ele fala, ressuscitei em Cristo, Deus me deu a liberdade, um novo nascimento, uma nova vida, um novo agir diante de Deus. Era um homem que tinha posse, tinha dinheiro, mas ele falou assim, olha, tudo isso que eu tenho é como esterco, eu reconsidero como nada, apenas só estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E essa é a palavra que o Senhor vos fala de maneira poderosa. Amado, que passagem maravilhosa, que palavra gloriosa. Eu quero dizer para você que, segundo o testemunho, segundo a palavra do apóstolo dos gentios, você hoje está ouvindo esta palavra. Se você ainda não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever neste canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like. Você que tem nos acompanhado nos nossos vídeos, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Shalom!